Agora, queremos falar sobre sinagoga. O tema dessa videoaula, sinagoga, era mais fácil. Eu vou provar a vocês que a época de Paulo era muito mais fácil de evangelizar e plantar igrejas e formar líderes, porque já havia a sinagoga. As sinagogas surgiram basicamente no cativeiro babilônico. No cativeiro, quando o templo de Israel foi destruído por Nabucodonosor, os judeus foram levados cativos para várias partes do reino da Babilônia. E ali eles sentiram, depois que o templo foi destruído, a necessidade de cultuar a Deus. Então, basicamente, aí nasceu as sinagogas. As sinagogas tinham três funções básicas: o culto, ensino e para alguma assembleia. O culto, quando o judeu ia ao sábado fazer o seu culto a Yahvé. Ensino. Um menino judeu, aos 5 anos de idade, era levado à sinagoga. E ele começava a aprender a ler e escrever através do livro de Levítico. E dos 5 aos 10 anos ele aprendia a ler e escrever através da Torá. Dos 5 aos 10 anos. Quando chegava aos 10 anos, ele estudava a biografia dos homens mais importantes da história de Israel. E aos 12 anos ele decidia se queria passar pela cerimônia do Bar Mitzvah, que era para se tornar filho da lei. E a outra coisa que a sinagoga fazia, se tivesse na cidade, tivesse um problema e precisasse fazer alguma reunião, alguma assembleia, a sinagoga podia ser emprestada com essa função. Como se formava uma sinagoga? Para se formar uma sinagoga, em uma cidade era obrigado que tivesse 10 judeus e ali se poderia se formar uma sinagoga. Se tivesse 10 judeus em uma cidade, se poderia formar uma sinagoga. O faraó Ptolomeu II, Filadélfo, reinou de 285 a 246 a.C. E na época desse faraó, havia muitos judeus que viviam em Alexandria, que não falavam hebraico, só falavam grego, o grego koiné. Então esse faraó, Ptolomeu II, Filadélfo, convocou o seu bibliotecário Demétrio para buscar em Israel, conversar com o sacerdote Eliezer, para buscar 72 judeus das 12 tribos de Israel, para trazer para o Egito, para fazer a tradução da Septuaginta. Vieram de Israel 72 judeus das 12 tribos de Israel, no total. Eles chegaram, fizeram em 72 dias, eles conseguiram fazer toda a tradução do hebraico para o grego da Bíblia do Antigo Testamento. Na ilha de Faro eles fizeram esse trabalho. E olha que interessante, foi um faraó que pediu isso. Era Deus no comando. Usando um ímpio, um faraó para traduzir a Bíblia. Porque depois de muito tempo, o Império Grego iria cair. Iria surgir o Império Romano e havia sinagogas em todo lugar. E o grego representa o que o inglês representa para a gente hoje. Se você fala inglês, se você chega em qualquer país hoje, você vai se dar bem, você consegue se comunicar. No mundo da Bíblia era o grego. E a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego. Então havia Septuaginta em todas as sinagogas. Aí Jesus veio, fundou a igreja, os apóstolos, morreu, pagou o preço, pagou a dívida, os apóstolos começaram a pregar, Paulo se converteu. E a primeira coisa que quando Paulo começou a evangelizar, que ele chegava numa cidade, o que Paulo fazia? Ele buscava a sinagoga. Paulo ia pregar na sinagoga. E aí que era mais fácil, porque já tinha a Bíblia. E eles conheciam o Antigo Testamento. O que Paulo fazia? Paulo pegava os salmos messiânicos, Paulo pegava os profetas como Isaías e mostrava, tá vendo? Aqui é o Cristo. Ele mostrava nas escrituras que eles já conheciam. Os judeus eram conhecedores na sinagoga do Antigo Testamento. Era muito mais fácil. Irmãos, era muito mais fácil. Era fácil para Paulo formar um pastor e um obreiro, porque eles conheciam a Bíblia, eles tinham a Bíblia já pronta no idioma deles. Era só mostrar Cristo no Salmo, nos profetas, em todo o Antigo Testamento. E aí era fácil de formar um obreiro. Nessa época, quando havia sinagogas em todo o Império Romano, ficou estabelecido, era muito mais fácil de se pregar o Evangelho. Por isso que teve tanta afluência, o evangelho chegou em todos os lugares do Império Romano. Era muito mais fácil. Paulo teve esse privilégio. Hoje, quando nós somos missionários, chegamos num país, às vezes nem a Bíblia sequer tem.
E o povo não conhece nada de Bíblia. Para formar um obreiro hoje é muito tempo, leva anos para chegar num país, evangelizar, explicar o Antigo Testamento, explicar o Novo Testamento. É muito tempo que leva. Na época de Paulo, não. Paulo chegava numa sinagoga, procurava, pregava o evangelho, eles criam. Em 2 meses, 3 meses, Paulo ensinava a eles verem Cristo nos Salmos, nos profetas, e já se formava um obreiro. Hoje, quando chegamos no campo missionário, é totalmente contrário. A gente vai ter que começar tudo do zero. Muitas vezes nem a Bíblia traduzida tem. Teremos que converter, pregar o evangelho, se converter, doutrinar e fazer as pessoas crescer desde o começo. Por isso eu digo a você, na época de Paulo, com as sinagogas, era mais fácil. Esse foi o tema desse vídeo. Sinagoga, na época de Paulo, era mais fácil.